É interessante o meu ministério. Ainda hoje estava conversando com a minha esposa, disse assim, o meu ministério não dá para se dizer assim, é a mesma coisa. Diz a Maria, é muito variado, né? E pela graça de Deus, eu trabalhava com um irmão que era diácono Primeiro ele era diácono da Igreja Batista Independente na cidade de Pelotas. E depois ele veio para Porto Alegre com representadas e eu trabalhava na Companhia Ipiranga, em Rio Grande. E a Companhia Ipiranga recebeu uma ordem do clero, né, que tinha que expurgar os não cristãos. Então o evangélico não era cristão. Mas eu tinha quase 16 anos. E às vezes a gente se descuida, né? A gente tem que ter cuidado do que você ora. Eu sempre orava ao Senhor, eu queria ter liberdade. Não queria ter patrão. Eu queria ter liberdade para ir aqui, ali, acolá, pregando, né? Aquela coisa, mas isso é difícil, né? Esse era o meu pensamento. E eu tinha, assim, uma preocupação. Só que Deus, tu não precisa dizer para Ele. Você pensou e você é dele, Ele já está se virando. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele começa a se virar para a nossa defesa, nosso auxílio, né? E hoje em dia eu olho às vezes para trás, mas que coisa, como é que eu não entendi isso? Só agora que eu estou entendendo e tal. Porque eu era técnico em petróleo, né? E de repente me chamaram e me indenizaram. E não podia fazer isso, eu tinha quase 17 anos, depois de 10 anos não podiam mandar embora, né? Mas a Igreja Romana queria expurgar todos os protestantes, os evangélicos, de cargos de importância. E eu estava liberando da chefia, né? E tinha outro rapaz, Gleno Mori, ele de uma inteligência tremenda, mas incomodava para a Igreja Católica, porque ele era mórmon. Eu cheguei à conclusão, até mórmon incomoda a Igreja Católica. Não, incomoda é o diabo, sabe? Sem vergonha, contra-ataca, né? Uma coisa que o diabo nunca pôde me pegar ao pé, eu sempre queria ser liberal, desde que 1/3 do meu tempo era para Jesus, né? E essas coisas assim, então. E o pai e a mãe às vezes ficavam pensando, mas meu filho, você tem um futuro grandioso na refinaria. Eu entrei varrendo, faltavam 2 postos para estar na chefia sem ser engenheiro, né? E pensava assim, então. E de repente, quando eu menos esperei, olha, você foi escolhido para ser indenizado. Mas a lei dos 10 anos não permitia. Não, mas acontece o seguinte, é que é uma grande oportunidade. Quem quer, fale com a companhia, você vai ser indenizado na forma da lei e vai ganhar mais X. Esse X era muito bom. Aí é que eu vi, fiquei preocupado, puxa vida, estava garantido, né? 16 anos na refinaria, não podia botar na rua. E eu agora ia saltar no trampolim, né? Começar tudo de novo, né? Agora, eu sou agradecido a Deus porque mulher é invenção de Deus. E Deus inventou para mim uma mulher especial, né? Ela não dá palpite, ela fica esperando que eu diga, o que tu acha? Ah, era isso que eu queria saber. Isso assim, assim, assim. Ah, por que tu não avisou antes? Não, então, queria ver se o que você... Ela não gosta de atravessar o caminho. Não, tantos anos casados e tal, tem direito, vamos lá, tal. Mas ela fica orando no assunto e tal, até que eu disse, o que tu acha isso? Ah, isso que eu estava esperando. Por aí não dá pé, o negócio tem que ser por lá. Porque a mulher, ela tem um 6º sentido que nós não temos. Mulher que pensa,
e bota o pensamento nos joelhos, quando ora, né? Então, a vitória vem sempre, né? Amém, glória a Deus. Então, eu sempre aprendi isso com o papai. Respeita muito a tua companheira, no dia que tiveres, se ela for tipo a tua mãe. Porque um dia eu disse, papai, eu não posso te entender. Eu tenho aí 7 amigos. Eu era o único de família pobre. Os outros tudo assim, classe média para frente. Eu não procurava eles que me procuravam. Eu nunca procurei andar com gente rica. Eu achava feio, tá? Mas eles me procuravam, né? Pelo alto comportamento e tal. E, olha, queríamos que você fosse nosso amigo e tal, mas olha, eu posso ser amigo de vocês, mas eu não posso compartilhar nisso. Não, João, nós temos isso. Quando a gente for fazer bobagem, a gente avisa para sair de perto. Pois é, sai de perto, mas aí vão dizer, diz-me quem és, que eu te direi quem és, né? Fica aquela coisa assim, né? De todos que andaram comigo, eu nunca quis ser líder, nunca, porque é uma pretensão querer ser líder. Agora, se Jesus quer que eu lidere alguma coisa, ele vai fazer isso pianamente, né? No pianinho dele. E aconteceu que os meus amigos todos, ninguém deu marcha ré, todos se foram por aconselhamento meu, né? Eu era filho do João Ninguém, né? Papai e mamãe, gente simples. Então tinha o Justino e o Miguel. Nem sei se eles existem, né? Ah, não existe não. De todos os amigos, todos já morreram. Até eu morri, mandaram de volta. Então, 84 anos, né? Agora, esses dias, eu tenho mania, né? Cada 6 meses eu procuro meu médico, quero um check-up. Mas para quê? Quero um check-up, eu vou te pagar. Ele dá risada. Né? Como é que está o coração, como é que está o sangue, como está isso, aquilo outro, tal. Tá tudo bem. Agora está aqui há 6 meses, vai voltar aqui. Vou voltar se tu não morrer, hein? Te cuida, mexe com ele. Então esse negócio assim. Mas é uma coisa assim impressionante, que quando Deus toma as rédeas da nossa carroça, você pode tirar, até pode cochilar, ele cuida tudo. E isso eu tenho visto através dos anos. Ainda hoje estava conversando com a Maria, eu sou aposentado, dizendo assim, uma ninharia. Eu dei uma risada. Ué, tu riu? Não, João, é que eu fico pensando, não é ninharia não, dá para viver. Mas mulher sempre pensa assim, né? Mas dá para tudo, João. Primeiro de tudo, nós somos crentes redimidos pelo poder do sangue de Cristo. O resto é resto. E o resto a gente coloca no vaso sanitário e puxa 7 vezes a descarga. Amém. Né? É verdade. Ela dá risada. Mas o que tu quer dizer? Não, tá, meu cunhado é coronel, tenente-coronel. Agora o outro morreu, era engenheiro. Engraçado que a irmã da minha senhora, a mais velha, 3 meses mais velha do que eu, morreu. E o marido era o mais jovem de toda a turma. Né? Ela era casada, 12 anos de diferença, ela e o marido. Ele era tão apaixonado, porque a minha cunhada, quando eu casei com a Maria, né, que era Urânia, Sônia e Maria. Né? Urânia porque era uma famosa artista da Tchecoslováquia, da época do cinema mudo. E meu sogro e minha sogra iam muito ao cinema, tempo de solteiros, assim, né? E tinha uma artista famosa, Urânia. E eles sempre falavam nisso, né? E um dia eu estava fazendo conferências na Alemanha, da Alemanha fui para a Polônia e tinha um ônibus que ia pela Tchecoslováquia, né? Deus quis isso, né? Então paramos na rodoviária, na Tchecoslováquia, porque o ônibus não tinha sanitário, e aí as mulheres e os homens foram até o sanitário, tomam um café e depois entramos. Engraçado. Uma coisa que está me dizendo que
tu, Maria, vai ler alguma coisa aí na rua que vai lembrar de algo. Aí no que foi fazer a volta, assim, o nome da avenida. Um famoso artista da época do cinema mudo, que o meu sogro e a minha sogra gostavam, né? Urânia, não sei de que, daí o nome da filha mais velha, né? Urânia. E depois, quando voltando para o Brasil, a Maria disse, olha, pai e mãe, imagina só, nós estamos na Tchecoslováquia, depois estamos aqui, e o meu sogro ficava olhando assim. Daí, vimos Avenida Urânia Maria não sei de quê. Deu uma risada. Por que o senhor está rindo? Será que é o que eu estou pensando? Deve ser porque eu e a tua mãe, na época do cinema mudo, né, não era da igreja, né? Depois era pecado no cinema. Hoje chegaram à conclusão que pecado é ver filme pecaminoso. Porque é de uma educação tremenda, né? Então não é generalizar o negócio, não é por aí, não. E depois, afinal de contas, eu tenho uma cabeça e um coração, eu sei, isso não presta para mim, tchau. Se o filme foi muito bom, de repente começou a bobagem, Maria, está na hora de ir embora. Porque tem filme que vai, depois, não. Tem que ter muito cuidado, né? Hoje em dia o cinema está dentro de casa, na televisão. E nós crentes, o que eu disse? Nós crentes. Se somos crentes, sabemos deduzir o dia de amanhã para nós. Quem é que te disse que não pode ir por ali? O egocentrismo meu. Ah, mas o que é isso? Meu ego não é meu, é de Jesus. Porque quando eu aceitei Jesus como meu Salvador e comecei a rir, porque está rindo? Isso é um desaforo. Eu aceitar Jesus, Ele é que me aceitou, né? Amém. A partir daí, nunca mais... Quem quer aceitar Jesus? Quem quer permitir que Jesus te aceite? É verdade. Vem à frente. Porque quem quer aceitar Jesus? Quem dá mais? Não é isso, né? Ele é autor e consumador. Olha, mas você está errado. Eu sou autor e consumador da vossa fé. Amém. Do Pahandre que se tocou. E vocês só poderão ter uma fé genuína, se os vossos pés estiverem firmados na rocha eterna. Amém. Amém? Rocha eterna. Rocha. Interessante que uma vez eu perguntei para meu pai, era pedreiro, né? Era mestre de obra. Por que colocam essas pedras assim? Não, porque firma bem e tal. E tem aquele hino, rocha eterna. Então, a gente não pode trazer uma rocha, mas aquelas pedras. Né? Hoje são umas pedrinhas desse tamanho. Eram umas pedras que eram só 2 homens para agarrar. Né? Hoje o cara bota debaixo do braço. Como o ser humano vai destruindo tudo. Né? Então, para fazer uma casa tinha que ter a rocha. Né? Comprava aqueles blocos de rocha. Depois veio o cimento armado e tal. Foi deturpando tudo. Mas uma coisa certa eu fui aprendendo. Se nós temos a pedra de esquina, ou seja, a pedra angular, for Jesus, não tem terremoto que vai atrapalhar o nosso dia de amanhã. Glória a Deus. Amém. Uma vez, a Maria tem 2 irmãs. A minha Maria tem 2 irmãs. Ela é a caçula. E são 3 em 3 anos, velhos encomendava as crianças de 3 em 3 anos. Veio a mais velha, agora vamos encomendar um menino, veio a minha cunhada. Bom, vai ser a última vez, o menino veio a Maria. Então, fechou a fábrica, né? Aí eu me lembro quando eu casei, a minha sogra disse, Aniceto, um nome meio estranho, né? Meu sogra, olha aqui, os teus filhos estão vindo aqui. Olha o Vargas, né? Meu cunhado era casado com a do meio, eu sou um ano mais velho que ele. E depois eu casei com a caçula.
E a Urânia Maria, ficou solteira. Então nós oramos para que Deus dirigisse para a Urânia o companheiro. E um dia ela tinha muita confiança em mim. Ela era 3 meses mais velha que eu. Ô Maria, teu marido está em casa? Tá. Então passa o telefone para ele e não vai na extensão, hein? Ô cunhado, eu estou apaixonado por um fedelho. Já ouviram essa expressão, né? Sim. Fedelho não é aí de Brasília, isso é aqui dos gaúchos, porque eles estão morando lá. Pá, eu estou apaixonado por um rapaz, é um fedelho. Por quê? Ele é 12 anos mais moço que eu. É uma coisa, ele é macho? Mas o que quer dizer? Estou perguntando, ele é macho? Mas e como? A Maria na extensão. Sim, porque tem muito macho que não é macho, mexeu com ela. É, sou 12 anos mais velho que ele, então. E que tipo de homem ele é? Ah, ele é o estafeta da companhia, porque quando eu casei com a Maria era secretária da firma. E a irmã mais velha dela trabalhava numa firma em Santa Cruz, porque os pastores batistas independentes, eles eram semi-itinerantes. No máximo 7 anos numa cidade, a partir de 3 anos e meio já podia escolher, é o sistema sueco, né? E aí o meu sogro tinha vindo de Santa Cruz cuidar da igreja em Pelotas, que já fazia 2 anos que estava sem pastor. Então, o papai era presidente dos diáconos da cidade do Rio Grande, e em Pelotas tinha diáconos, mas interessante, o Rio Grande tinha uma equipe de diáconos que era trocar o púlpito para eles, pregavam, os outros, não sei que tipo de diácono, o papai diz assim, quem faz o diácono é um bom pastor. Está com medo de dar vantagens para o diácono? Está com medo que ele vai tomar conta da igreja? Então você não serve para pastor aqui em lugar nenhum, né? Então tem que pegar esse grupo, no mínimo de 7 homens, né? Que dá os cultos de quinta-feira, os cultos de terça-feira de oração, vai ver, não é assim, vai dirigindo, né? Não é assim que se prega, é assim, então, não tinha seminário na época, então o papai foi passando assim para os colegas, né? O papai morreu, os diáconos todos acabaram sendo, até um deles meu sogro, né? Aconteceu depois sendo pastor. Então, não tinha seminário, mas criavam os diáconos. Quinta-feira, culto, dirigido pelos diáconos. Bom, quinta-feira 40 pessoas, no tempo para 500 pessoas, um punhadinho de gente. Mas por camada, ficar desembaraçado, né? Falar em público. Até que de repente, domingo, né? O pastor dirigia e 2 diáconos do lado, né? Então, um fazia a leitura, depois o outro fazia a pregação. Aí um dia eu era professor de seminário. Reverendo Angelim, eu posso dar palpite? Claro, porque eu bem novinho, viu? 20 anos, é novo, né? Eu era secretário-geral para todo o Brasil da Secretaria de Educação das Igrejas Batistas Independentes. Não se fazia nada sem eu dar palpite. Eu lia as cartas, escrevia um resumo das cartas e apresentava para o conselho. O conselho era na cidade do Rio Grande. Eu, um rapazinho, era o secretário-geral para toda a nação brasileira. Nada se fazia sem ir lá para Rio Grande. Mas não aparecia. Então, é bom fazer isso, fazer aquilo, então toca para frente. Então o negócio foi crescendo. Mas eu nunca quis ser pastor. Falava só no público para pregar e me apavorava. Tremia. Para subir no púlpito, dar na noite de Natal o meu verso, a mãe me prometeu doce, me prometeu chocolate,
Aí prometeu uma chinelada no bumbum. E mais os doces. Não, eu fico com os doces, precisa. Foi abençoada Glória a Deus. oportunidade. Né? Porque o versinho pequenininho era assim: Natal, Natal, em toda a natureza. Nasceu Jesus Cristo na maior pobreza. Eu cheguei em casa, mãe, me deram isso aqui para você. E a senhora está me ensinando um versinho para o Natal? Olha, vai dar certo. Da igreja é Natal, Natal, em toda a natureza, nasceu Jesus Cristo na maior pobreza. Olha aqui o verso que eu tinha para ti. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz no dia glorioso em que nasceu Jesus. Meia dúzia de chineladas, eu sei até o dia de hoje. Funcionou. Glória a Deus. E nunca mais tive receio de subir no púlpito. Amém. E fui indo, mas eu ficava apavorado de subir no púlpito. Então, naquele Natal, em toda a natureza, nasceu Jesus Cristo na maior pobreza. Mas e o verso da mãe? E o povo que estava em trevas viu uma grande luz no dia glorioso em que nasceu Jesus. Nunca mais desci do púlpito. Glória a Deus. Nunca mais. Que quebrou aquela história, né? Puxa vida, meu avô e minha avó, que não são crentes, gostaram de ouvir. Então eu tenho que aprender versos para falar para meus avós que não são crentes. Então, desde cedo eu comecei a usar o que aprendia na igreja para levar para a família. Né? Polaco é bicho teimoso, né? Era um católico, mãe era, mas teve encontro com Jesus. E se não tiver encontro com Jesus, tivesse, não ia dar problema. Porque Jesus, ele amolece qualquer raça. Para tirar um parafuso enferrujado tem que botar azeite, né? Jesus tem um azeite que amolece tudo, né? Amém. Louvado seja o nome. Oh, estou panegando. Eu tenho esse azeite para dar para vocês. Amém. Muitas vezes se preocupam com coisas sinicanas, que nada tenha que haver no dia de amanhã. Unam-se como família. Escute uns os outros. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome que é sobre todo nome. Mas vem cá, eu gostaria de saber o seguinte: o que é que vocês gostariam de ouvir essa noite? Que Jesus está voltando. Estava esperando hoje de manhã, deixou para tarde, não veio, tá? Pode ser que agora, quando chegar em casa, se ele chegou, eu fiquei. Ah, Deus Vai ter que subir. O senhor fez uma pergunta? Pode. Apocalipse 16, abertura dos selos. Capítulo 16 de Apocalipse, o que vocês querem aqui? Eu quero o 12. Hein? O 12, O versículo 12? sim. Lê para nós. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O senhor quer saber por que eu quis esse versículo? Esse versículo esses dias apareceu na televisão. Oh, aleluia. Porque apareceu uma notícia agora de uma foto maior. Mas assim, ó, porque o senhor é professor de história, de geografia. Este era um dos maiores e principais rios da Ásia. Um dos maiores. Mas em Eufrates? comprimento. O Jardim do Éden ficava ali perto. Isto. E esse rio era volumoso de água. E o que aconteceu? O ano passado, o Espírito Santo, lendo a Bíblia, o Espírito Santo, assim, já está cumprido este versículo para que se preparasse esta taça para... E daí, uma irmã que eu não conhecia, irmã Clarice,
ela também ganhou de Deus, mas eu não conhecia. Ela tinha falado com a pastora Sanderlina que ela queria falar comigo, porque o Espírito Santo disse para ela que esta taça já tinha sido cumprida. Conforme o Senhor nos ensinou há muitos anos, que Apocalipse, do 5º livro, até ele não está em ordem. E deu a notícia essa semana, assim, uma foto maior, muito maior. Gente, eu fiquei assim, ó. A ponte fica lá em cima e embaixo, assim, que eu não entendi. Daí eu tive dificuldade, eu tive que ampliar a foto. Eu fui estudar, tá o pastor com as ovelhinhas, só que eu não entendi. É imenso, está seco, seco, seco. Só corre um córrego de água. E daí um irmão colocou. Eufrates? Eufrates. Daí o irmão colocou que já está pronto essa profecia. Porque quando eu contei para muitos crentes e até pastores, não, isso é a profecia. Essa profecia é lá para. Está muito cedo. As igrejas estão cheias de pastores que empurram com a barriga para frente daquilo que eu gostaria de empurrar para trás. Não para frente. Eu quero saber sobre isso hoje. O senhor perguntou. O grande exército que vai vir da Ásia vão passar de pé enxuto ali, a infantaria. Mas, olha sempre o teu irmão, diga bem feio, para quem ficou, porque nós vamos subir antes. Porque nós vamos subir antes. A batalha do Armagedon. Fecha os olhos e pensa a quantidade, os milhões de soldados chineses que vão marchar em direção à Europa, levando as trancas e barrancos indianos, Indochina, Coreia, que a grande guerra e última está para acontecer. Agora respira fundo e diz assim, que aconteça amanhã, porque essa noite Jesus nos tira. Amém. Nós não vamos ficar para ver. Por quê? Porque quem ficar está perdido. Acabou a salvação. Eu quero ficar para pregar. Pregar o quê? Só você taxinha na parede. Você não vai poder usar mais a Bíblia. Mas tem escondido. Com a aparelhagem que eles têm agora, eles sabem até o que tu tem no fundinho das calças. É verdade. Esta profecia já está cumprida para a preparação do Armagedon. Pronto. E posso Poderoso exército chinês marcharam em direção à Europa. Amém. Mas nós não estaremos. Porque o leito do rio, a foto, ela é imensa. Vai passar muita gente ali. Porque esse rio não era um rio pequeno. Porque o pessoal pensa assim, o chinês é comunista. Quem é comunista? O chinês é um país que teve que usar um regime de ferro, porque lá era pior que o Brasil. O Brasil tem lei, lá em Brasília, quando chega em Santa Vitória do Palmar, está gasto. Né? Lei é lei, né? E na China, para certos povos, o que eu disse? Para certos povos. Só regimes tenazes, cruéis, para fazer a turma trabalhar. Então, cada um puxa para o lado. O que seria a Rússia se o regime comunista não tivesse tomado conta? Para o barbarismo que havia na Rússia, não soviética, mas a Rússia, do czar,
todos os crimes que os comunistas fizeram é refresco, perto do que a Casa Real dos Cesares fizeram. O ser humano não tinha valor nenhum. Só tinha valor quem era da Casa Real. Até que um dia a casa caiu, né? E hoje é uma potência, a Rússia, a União Soviética, que já não é mais bicho-papão. O comunismo, eu digo que foi uma bênção de Deus, o pessoal diz que não. Que o ser humano só baixa a cabeça se estiver debaixo do porrete, né? E os russos eram o grande e a multidão de pequeno lá. O comunismo veio e igualou o negócio. Mas não igualou no sentido benéfico. Igualou porque tinha um grupo para governar, né? Se ainda tivesse um grupo que está governando, mas cada 3 anos modificasse, não ficar com um ditador, né? Hoje a Rússia já não é mais a mesma, né? A Rússia que eu estive pregando uns anos atrás, tinha que ter um cuidado muito grande. Hoje não se prega o evangelho livremente. Que regimes tiranos não se cria mais. A televisão, o rádio, o jornal, aqui não tem, mas a vizinhança tem telefone. Hoje não dá para certos regimes ficarem. Então o único regime é o regime satânico, por incrível que pareça. O diabo é burro porque quis destronar Jesus, mas ele é inteligente para governar. Os países onde ele governa, governa mesmo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Então faz o negócio trabalhar direitinho. Ah, o comunismo, mas o nazi, o fascismo era a mesma coisa, só que uns eram da direita e os outros da esquerda. Melhor regime é a autêntica democracia, que é difícil. Porque na democracia, eu não pergunto quanto que a irmã tem de dinheiro. Ela tem o direito no voto dela, eu tenho o direito no meu voto. Não é 880, é 44. Vergonha dizia uma senhora amiga da mãe, é roubar e não poder carregar. Agora, a verdadeira vergonha é carregar aquilo que não sabe usar. Então, olha às vezes para trás, a volta que eu dei dentro da União Soviética, não existe. Eu não podia fazer o que eu fiz. Bom, ele disse amém. A volta que eu entrei até a Polônia, quando eu vi, eu estava lá nas barbas de Moscou. E as igrejas evangélicas, que nem se cumprimentavam com os outros, se uniram para ouvir o neto de poloneses, pelo lado da minha mãe, né? As experiências que ele tinha tido, que tinha morrido, tinha estado do lado de lá e tal. Essa minha morte e ressurreição me fez pregar na China, no Japão. E quando eu ia entrar firme na África, o Senhor disse, não, aqui fechou teu ministério, volta para o Brasil. Não pude pregar em nenhuma, em toda a África, não sei porquê. Mas, em compensação, me pediram e eu mandei fitas do meu testemunho e autorizei de eles dublarem, né? Desde que não vá, digamos assim, deturpar o sentido daquilo que o senhor... Então, esses dias eu recebi uma carta de Angola,
que lá fala um pouquinho de português por causa dos portugueses. Olha, pastor, nós gostaríamos, quem sabe, um dia vir aqui contar, porque na fita a gente vê que o senhor está fazendo um resumo. Quanta coisa tem, né? Aí eu escrevi, né? Pagando passagem, casa, comida lá, e dinheiro para voltar, bom, agora tem que me arrumar intérprete. Intérprete, bom. Até alguém me disse assim, pastor, o senhor nunca disse isso assim, assim, assim. Eu perguntei, por quê? Porque o fulano está dizendo isso assim, assim, assim. Pois então cumprimente ele. Porque ele não está mentindo. Ele deixou Deus falar pela boca dele, coisa que eu não falei, porque não dá para contar tudo. Deus fala 1 minuto, para você é 1 hora. Então, Deus está levantando rapidamente homens e mulheres que pega aí o Kessler dando o testemunho dele e pega o teu testemunho e diz assim, mas tenho certeza que ele não contou isso, nem aquilo, mas para chegar aqui, ele deve ter passado por aqui. Então, enxertam. Então, nunca, o que eu disse? Nunca. Pensar que você sabe tudo. Quem sabe tudo é aquele que está, se é que ele está, na sua vida. Amém. E ele chama-se Doutor Espírito Santo. Amém. Quando você tiver algum problema em casa, ou seja onde for, consulte o Espírito Santo. Eu estou agindo direito? Senão me puxa as orelhas. Amém. Eu quero agir direito. Amém. Muitas vezes é o pai para a mãe para o pai, ou para o filho, ou para o sobrinho. Se é isso que Deus quer, se Deus estivesse aqui, era isso que ele queria. Não, não era. Esquece o que eu disse. Deixa eu falar o que tu queres. Quantas vezes eu preguei, e um dia eu voltei a pregar, principalmente em Portugal. E o pastor, quando o irmão esteve aqui, disse assim, assim e tal, e agora o irmão está falando de outra maneira, é errado. Não, é que encaixou certas coisas. Quer dizer que o Espírito de Deus faz, na outra vez que eu vou contar com um tipo de sinônimos que encaixa dando a dedução geral lá adiante. Porque é muito difícil, pessoas que quem não crê que Deus te abençoa é um burro. Por quê? Porque às vezes você fala coisa que eu sei que você não teria capacidade de dizer quando você está falando. Então, obrigado pela minha burrice, mas é mesmo. Porque tem aquele hino, Deus tem um plano para cada criatura. Então, para mim ele tem aqui, para a irmãzinha aqui, para a irmã ali, para o irmão... Então, se junta todos esses planos, coloca no tabuleiro, encaixa. Você não tinha prestado atenção, mas o Espírito Santo faz a obra. Amém. A minha mãe, a velha polaca, ela via contando alguma coisa, pregando, ela se babava ver o filho pregar, né? E, ô menino, tu contasse assim, assim. Agora, tu contou aquele negócio assim, assim, assim. Mas eu já tinha visto contar assim, assim. E daí, mãe? Ela ficou olhando assim. O que tu acha? A senhora é que vai dizer. Das 3 maneiras que eu contei, qual a mais perfeita e mais simples? Essa. E não diz tudo? Diz. Não? Sem querer, o Espírito Santo estava moldando. Às vezes eu fico assim, mas eu disse isso. Disse, aí é a minha voz.
Muitas vezes saí daqui, ou de outros locais, mas eu disse isso lá. Para quê? Eu fico... Na próxima reunião eu estou falando, eu disse adiantadamente aquilo que era para dizer hoje. Porque o Espírito de Deus tem pressa. E nós temos o dom de atrapalhar. Nós temos as malditas deduções. Eu deduzo, eu não tenho nada que deduzir nada. Abre a boca e fala. Deus tem paciência conosco. Se não fosse há muito tempo, teríamos se destruído. Ele quer que você seja sincero, correto, espontâneo, dizer o máximo dentro do mínimo devido tempo. Então, muitas vezes, a Maria, quando está junto comigo, a Maria, minha esposa, né? Ela disse, João, hoje tu falou de uma maneira que eu já vi tu contar aquilo 10 vezes, mas hoje tu falou de uma maneira tão simples que até um burro ia entender. Obrigado. Eu fiz isso. Mas como que eu fiz isso? Então, fui para o joelho. Senhor, não era isso que eu queria dizer. E disse, e o povo entendeu. Sabe o que ele disse? Deleita-te em mim, o resto eu farei. Porque ser humano tem o dom, não de Deus, dom carnal para atrapalhar. Às vezes uma coisa contada simples, vai querer contar algo com frases de alto nível para um povo 70% operário. Você tem que descer os degraus e falar para eles. Mas como, pastor? Jesus falava hebraico com o povo? Aramaico. Porque era o linguajar do povo miúdo. Só que ele não disse para vocês quem foi que ensinou ele. Quando ele esteve aqui comigo. Eu disse a ele que eu queria ensiná-lo. Porque que eu falava aramaico. Diz o Senhor. Essas coisas assim. Sabe qual é a conclusão que eu tiro? Cala-te boca. Tu és grandioso. Aleluia. Muitas vezes você está seguindo uma linha assim, se eu for lá, o pessoal não vai entender. Entende, sim. Mas como, senhor? Depois tu vai ver. Brasil, já deu de 10-0 nos Estados Unidos. De evangelizar. Primeiro de tudo, o Brasil não escraviza povo nenhum. Nós temos uma democracia que dizem que é anárquica, mas através dessa anarquia, a bênção de Deus chega a cada local. Amém. Que nós aprendemos a ouvir o grande, a ouvir o pequeno, e ouvir o intermediário e deduzir. Quando o povo de uma nação sabe deduzir o que será que ele quis dizer, não é isso aqui. E o Evangelho faz isso. Quem é que faz? O doutor Espírito Santo. O Espírito Santo é que toma conta da nossa mente para que você possa falar de... Mas eu não sei falar aquilo, como é que eu falei? Nem você nota. Esse dia eu recebi uma carta de Portugal. Pastor, quando é que só volta a pregar? Eles estão me ouvindo. Temos escutado o irmão na internet. O irmão conta as mesmas coisas que contou, mas com palavras diferentes de maior alcance. E agora? De onde que eu tiro isso? Não sei. Vem na hora.
Eu falo português simples. Mas o Espírito Santo está agindo. Pela rocha de Dan, agindo eu que impedirá. Está para nascer. E Deus não vai deixar nascer aquele que quer impedir. Coisas grandes ocultas. Um dia, o Senhor, em línguas, disse para mim: tudo que tu está perguntando para Deus, para o Espírito Santo, porque eu sou muito curiosa acerca das profecias, o Espírito Santo, eu lendo a palavra, o Espírito Santo veio e chegou para mim e disse: está cumprida essa taça. Eu disse: Senhor, confirma. Porque eu sempre penso, porque em respeito, eu sempre digo: é tu que está falando, Senhor? O Senhor já sabe disso. É tu que está falando, Senhor? Então, confirma, testifica. Daí veio uma notícia. Daí uma irmã falou primeiro com a pastora Sanderlina. Daí ela entrou em contato comigo. Ela disse que o Espírito Santo falou com ela. Daí o Espírito Santo mandou eu dizer assim, que não fui eu, foi o Espírito Santo, porque eu quero dar toda a honra a ele. Lógico. Ele que veio, porque ele sabe que eu amo comer a Bíblia. Desculpa. Tá certo, eu como até as vírgulas. Tá, então tá. Eu gosto de comer esse livro. E gosto de, além de ficar aqui incomodando o Senhor e sempre perguntando, sim, eu tô lá em casa assim: Senhor, e tem coisas aqui, tem há 20 anos, tipo assim: Senhor, eu quero saber. Daí um dia o Senhor em língua olhou para mim e disse: tudo que tu tem curiosidade, Ele, ao tempo correto, vai te responder. Um dia eu tô lá no meu sofá, que eu comprei uma cadeira especial para ficar com ele. Sábado de manhã é o dia especial. Bem, Senhor, o que é hoje? E ele falou. Daí veio confirmação, testificação, e agora um outro irmão na internet me coloca uma foto, mas a foto, daí assim, a dimensão é grande, e só que o Espírito Santo me respondeu mais uma coisa, testificando que o Senhor nos ensinou, lá desde Porto Alegre. Teve um tempo que o Senhor falou muito Apocalipse, lembra? Lá em 2014? Daí o Senhor disse que a Bíblia está toda, até o 5º está organizado, mas do 5º até o Espírito Santo disse para mim: quando tu leu 16, primeiro tu leu 16, depois tu leu 8, é a continuação. Eu quero testemunhar. O 16 e o 8, eu fui ler, eu fiquei assim. Um completa o outro. Mas o 8 não é no lugar do 8. O 8, porque tem a ver com o início da última taça. A taça do 16, o 8 começa com a última taça. Eu disse: uau! Amém? Era isso. Eu queria testemunhar e testificar. E o capítulo 16 de Apocalipse assim: eu ouvi, vindo do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: são 7 anjos que vão fazer serviço aqui na terra. E eles já estão nos 7 locais. Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha assim para o teu irmão: quando essas taças começarem a ser derramadas, o arrebatamento da noiva já aconteceu. Aleluia. Porque nós não temos nada a ver com o que vai acontecer. O negócio é para Israel. Israel é quem vai levar a marretada. Mas o pessoal, isso é nosso, que nós não somos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que o judeu não quis. A vitória de Jesus foi o derramar o sangue. O sangue de Jesus testificou muito mais alto do que as pregações dele. Você já pensou? O sangue de Jesus correu na cruz, pro chão. Pro primeiro riacho, primeiro rio. Eu estava pensando esses dias nisso. Aí eu parei assim. Mas parei, senhor. O Rio Jordão está debaixo do nível do Mediterrâneo. E o senhor disse assim: e a vaporização?
Mas o meu sangue também vaporiza com a água. Sim. E vai cair de chuva lá adiante. Verdade. Ah, essa aprendi. O sangue derramado, o diabo idiota pensou, ele está sendo crucificado abaixo do nível do Mediterrâneo. Não vai atingir. Primeira chuva, primeiro sol, caiu pelos 4 cantos do universo. Quando Deus diz uma coisa, está dito. Amém. Glória a Deus. Quando alguém, às vezes um profeta que a gente tem confiança, né? Tem muito artista por aí, né? Mas está batendo certo. Puxa, não tinha pensado por aí. Quer dizer, nós queremos fazer as nossas próprias deduções. E a Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor. E o mais, não é o mais, é o muito. Ele vai fazer. E a gente diz 7 frases, ele diz 70 mil. E o vento está dizendo amém. Navio temporal aí. Então, nós temos que ter em mente o seguinte. A igreja do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º século dariam tudo para estar agora com a gente. Nós somos a rapa do tacho. Como é gostosa a rapa do tacho, né? Grandes pregadores têm se levantado agora pelos 4 cantos do planeta. Gente diz, mas vem cá, ele é um chinês, qual é a cultura dele? Quando abre a boca, Glória a Deus. deduz assim coisa que o filósofo fica filosofando e não entende. Deus é pai da filosofia. Ele tem a chave para colocar no lugar certo. Amém. Nos dar gozo, alegria e satisfação. Mas por que não acontece? Porque nós temos o dom do atrapalhar. O dom de quanto mais difícil, melhor. Fala assim. As minhas pregações, até pregações, o pessoal ri. Há tempos que eu não prego em Rio Grande. A última vez que fui pregar na igreja onde me criei, lógico, mudei muito, através do ano, pregando e tal. Depois, quando terminou, dá uma parte, ok, então. E essa parte levou quase 1 hora, não? Todo mundo queria saber isso, aquele outro, então. Então, pergunta aquele outro, mas não, mas aquela pergunta é a metade da pergunta que eu quero. Porque quando Deus está presente, não tem demônio para atrapalhar. Amém. Que o serviço do diabo é atrapalhar. Se puder atrapalhar. Porque nós em Cristo estamos dirigindo aqueles tratores gigantescos, roda maior que essa, passa por cima do tratorzinho do diabo, a massa. Que o nosso Deus é com D maiúsculo, E maiúsculo, U maiúsculo e S maiúsculo, para todo sempre. É D de Deus, E de esperança, U de união e S de salvação. Aleluia. Deus. É? Quando estamos em Cristo. Eu acho que vocês, se nunca fizeram, procura fazer. Tem uma experiência e tal, põe quieto em casa. A que levou
eu dizer aquela frase. E por que que o povo vibrou? Muitas vezes eu estou pregando, o povo vibra. Mas... vamos para frente, eles vibraram nisso. Tu vai me ensinar o que é. Depois em casa, nem tu entende o que tu fala. O povo entendeu na simplicidade. Só não bateu palma porque a igreja não é de bater palma, né? Mas lá no Nordeste o pessoal fica em pé. Repete, repete. E volto a dizer, Deus tem um plano para cada criatura. Aperta a mão dele lá. Para cada criatura. Aperta a mão dela. Para cada criatura. Deus tem um plano. É você que está vendo essa fita? Deus tem um plano para você. Ah, tu está sentado aí na cozinha e vendo. Deus tem um plano para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que as coisas divinas, foi o que eu disse? Quando são divinas, você que falou fica... Como é que eu disse aquilo? Às vezes o pessoal me pede, pastor João, tens o rascunho? De quê? Do que o irmão falou? Não tem? Diz que o irmão não consegue repetir, se o Espírito Santo quer, eu repito. Antes eu escrevia tudo, não escrevo nada. Falando. Vai falando. Mas isso está errado. A Bíblia diz, abre a tua boca. Eu encherei. No momento que você crê, crê, se escreve C-R-E. C de Cristo, R de Rei e esperança. Com Cristo no barco. Pode vir a tempestade que vier. As ondas passam por cima, não cai uma gota dentro do barco. Porque Deus é Deus. Isso me fez lembrar. Eu devia ter uns 14, 15 anos. A Igreja Batista de Rio Grande inventou porque na frente de Rio Grande, assim, aquele é largo, braço d'água, tem uma cidadezinha chamada São José do Norte. Ela é tão antiga quanto o Rio Grande. Só que lá não progrediu, aqui progrediu. E nós íamos evangelizar lá. Que coisa séria. Quantos anos passou? Conseguiram abrir um trabalho, porque a igreja, digamos, 100 casas, digamos. O padre manda em todas elas. Então, não tem jeito. Agora passaram os anos, os batistas independentes foram 25 quilômetros para dentro, para aquele braço de areia branca que separa do Atlântico da Lagoa do Espada. Foi lá em Retovado. Abriu o trabalho ali, e em Retovado, há pouco tempo, 70% do povo era crente. Aí o evangelho veio de lá para cá. Porque São José do Norte cresceu, começou a ter algumas pequenas faculdades. Faculdade do Rio Grande abriu alguma sala para o povo não precisava vir de lá para cá, estudar lá. Aí o povo do interior começou a vir. Então, às vezes a gente encontra com alguém, me lembro, você era um rapazinho, já era um rapaz, você é um rapazinho, você estava pregando na praça, que continua mesmo. E o que você disse aconteceu. O que é que eu disse? Nem eu me lembrava mais, né? Isso assim, eu disse. Abre a tua boca. É que a gente esquece que Deus não come queijo. Come queijo demais, esquece, né? Deus diz e
assina embaixo. Passa 1000 anos, é evidente. O que Deus diz jamais retrocede. Sempre se expande. E quando demora um pouco, vem com juros e correção monetária. Aleluia. Ah, eu ouvi isso, mas não foi bem assim, foi assim, mas agora, com que clareza? Quem fez a clareza? Espírito Santo. O caso é que a gente tem que abrir a boca e vai falando. Lógico, não vai dizer besteira. Mas vai falando, depois você escuta assim, naquela noite, lá em tal local, o irmão disse isso, assim, assim. Me dá vontade de dizer assim, jura por Deus que eu não tenho certeza que disse isso. Mas você vai pensar, não sendo, mas ele entendeu assim. E Deus queria que ele entendesse daquela maneira para poder transmitir. Amém. Por isso que o Evangelho se abre a tua boca. Abre e fala. E Deus toma providência. Num coração, a semente cai em terra boa. Não, tem muito pedregulho. Ah, mas alguém vai e mexe um pedregulho, essa sementinha bota lá adiante. Não vai fora, não. Tudo que é dito na unção, tudo que for dito na unção, tudo que for dito debaixo da cobertura da nuvem. A nuvem atrapalha. Não, no deserto a nuvem tapava o calor do deserto. Havia uma atmosfera aqui debaixo dessa nuvem. E o Deus que guiou o povo no deserto, Ele quer nos guiar, é que nós só sabemos se atrapalhar. Quando nós fala a Deus. Né? Lembra aquele hino? Fala a Deus, fala a Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, fala a Deus. Sim. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Depois, o Senhor da ceifa está chamando. Então, o Senhor da ceifa está chamando. Mas quem? Eu? Ah, não, o Sr. João é advogado. Quem é advogado? Ali do meu lado tem um simples pescador. Pega o que eu disse e vai pregar 10 vezes melhor. Porque quando ele abre a boca, ele sabe falar, o Espírito Santo fala. Amém. Eu me lembro tempo de menino na cidade do Rio Grande. Tinha um irmão lá que ele era analfabeto de pai, mãe, avô, tio, etc, etc. Mas ele ficava sentado lá junto à porta que saía para o banheiro dos homens, né? Quem está no púlpito do lado esquerdo, quem entra do lado direito. Estava ali. Ouvindo a pregação. 3, 4 meses depois, podia perguntar, tinha na ponta da língua a pregação, analfabeto. Quando a pessoa sabe que é analfabeto e ignorante, Deus estende o seu manto. Aleluia. Porque quem eram os apóstolos? Grande cultura. Vamos simples. Vamos simples. O que tinha um pouquinho de cultura atraiu, que era Judas. Tinha cultura demais, fez bobagem. Então, venha a Cristo, viu, meu irmão, minha irmã? Venha a Cristo como você está. Amém. Amém. E se aquela noite o diabo disse assim, mas que besteira. Ah, obrigado, besta é tu, porque eu agora estou vendo que vai fazer muita coisa na minha vida.
aquela frase. Se o diabo está bravo, ele é burro, mas não tão burro como a gente pensa. Ele fica bravo, atrapalhado, quando você entende, às vezes, uma frase simples. Como eu não estou entendendo, ele está entendendo. Só que para ele o Espírito Santo não convence, para nós convence. Ele dá dedução para nós. O pastor falou aquilo, mas se ele falasse assim, não era melhor? Lógico que era melhor, porque ele está pensando como um povinho. Mas se ele falasse assim, a nossa gente ia entender melhor. Então, aquilo que tu pegou, passa adiante, dentro do teu linguajar. Nós tínhamos na cidade do Rio Grande um irmão, uma vez por mês, às quintas-feiras, geralmente eram umas 50 pessoas, ao tempo para 500 pessoas ficar aqui. Então o papai inventou de fazer o culto de testemunhos livres. Vem, você não sabe falar, não tem importância, vem aqui na frente, o papai ficar. Vai falando. Se você disser alguma coisa que eu ajudo. E todos eles se tornaram pregadores leigos em Vila Olimpo, em São José do Norte, municípios de volta, né? Santa Vitória do Palmar. Ouviram e foram pregar uma coisa meia... Mas quando chegou lá, Deus acertou a palavra errada que ele tinha dito. Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A hora passou, né? Mas cada dia que passa, a Maria veio quieta, a Maria, minha esposa. O que é o João? Eu estou pensando em umas coisas que eu falei. E daí, está errado? Eu falei isso assim. Tu falasse isso? É que tu não estava em casa. Ontem à noite tu estava lá no trabalho e eu estava ouvindo a reportagem que a Marcela me disse assim, o quê? Aquilo que eu tinha falado, a reportagem falou semelhante à maneira deles, né? Que o nosso Deus, bate no peito, meu Deus, nosso, Ele tem coisas maravilhosas para nós. E por falar nisso, temos 1, 2, 3, 4, 5, que umas 7 cadeiras vazias. Senhor, onde eles estão? Estão de férias. Guarda, ajuda e os protege poderosamente. E no término dessas férias, lá para março, eles possam dar testemunho aqui do que houve. Amém. Quantos devem estar ouvindo? Não puderam ver que estão ouvindo? Se está indo direto? Sim. Eu tenho encontrado pastores que nunca estiveram no seminário. Mas como é que você aprendeu? Pela internet. Mas você tem internet? Não, a internet do vizinho. Mas daí, é que eu queria que o vizinho ouvisse, eu pedi permissão se ele podia ligar a internet naquele horário que o irmão ia estar falando. E daí, todos da casa vieram vir. E agora? Tem aquele hino que a gente cantava, né? Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Tantos vi. Mas se ele está dizendo tantos vi, não falaram. Mas lá adiante ele está pensando agora. Não me falaram, mas a mente dele está dizendo falaram. Tantos vi. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou. Mas não se importou. Mas
Tu está pensando, tu te importasse. Uma frase que você fala, mas por que eu falei aquilo? Passa um tempo, tu encontra. Mas pastor, eu sempre ouvi você, então, você disse essa frase, que vergonha, disse mesmo. Eu falei lá em casa, daí a família toda se converteu. Aquilo que eu achei que estava errado a meu ponto de vista. Porque nós queremos deduzir as coisas divinas ao alto nível intelectual. Se Jesus chamou pescadores, homens simples, a maioria dos profetas, o único rico era Isaías, o restante não tinha nem onde cair morto. Jeremias. Qual era o apelido de Jeremias? Profeta chorando. Ele vivia chorando, porque ele não tinha cultura suficiente para passar aquilo que tinha escutado. Chorava. Cada lágrima dele Deus fez. A maneira de ele falar ser diferente. Já Isaías não, era intelectual. Jeremias. E Daniel? Melhor curso de Daniel foi quando os amigos dele foram para onde? Para a fornalha. Porque a cova com os leões era para ele. E aqueles leões estavam com fome, hein? Mas quando o anjo do Senhor está presente, o Senhor não come quem indigesto. Aguarde que o jantar de vocês vem. Abriram lá em cima e jogaram todos os inimigos de Daniel lá dentro. Quando Deus quer. A mãe, muitos anos, foi chamada, apelidada, da médica dos pobres da Vila São Miguel, na cidade do Rio Grande. Vila São Miguel ficava a 15 quilômetros do centro. 15 quilômetros naquela época era muita coisa. Então a mãe tinha uma caixa assim, cheia de vidrinhos de homeopatia de quinta. De quinta é que é dividido tantas vezes, né? Por isso que é de quinta. Tem a tintura mestre dividida depois em tantas vezes, né? E a mãe era médica de todos aqueles pobres. Dona Marta, a gente não pode ir na cidade e tal. A criança, como é que está a criança? Tá, vai buscar a criança. Mas tá tiritando de frio, enrola. Trazia a criança. Eu era meninozinho, 3, 4 anos, ficava olhando. A mãe, sim, é sarampo que tem. Não tinha nem sinal, né? Tá. Jamais vou esquecer. De 15 em 15 minutos, uma colher de chá de homeopatia que a mãe dava, né? Não vendia, não. Acônito e Beladona. Não tem sarampo que fique no corpo. Pula para fora. Simples a mãe. 3º ano primário. Mas lia direitinho, escrevia razoável. Um livro homeopático. Saía do bolso dela. Cuidava de todo o povo. Um dia quiseram criar caso, então criem caso. Mas mande médico para cá. Não, deixa assim. Um dia um médico, me lembro, mas Dona Marta, porque o vovô estava muito bem de vida, morava na cidade, né? Mas Dona Marta, a senhora é corajosa, a senhora... Mas o que eu dou? Não tem médico. Vão lá. Eu dou água com açúcar para eles. Não é isso que vocês chamam, homeopatia? Só eu oro. Eles levam, tomam e o sarampo sai. A cônico beladona, 3 horas, o sarampo está todo para fora. E a criança não é quente, está com sede, mais uma colherinha. Eu ficava olhando isso, né? 3, 4 anos. E um dia a mãe viu, filho, como funciona.
Assim é o poder de Cristo. Uma gotinha aqui, uma gotinha lá, funciona. Aleluia, glória a Deus. Porque a pessoa saía com a homeopatia debaixo do braço e saía com um panfleto do Evangelho. O dia que nós viemos para Rio Grande, não era longe, 15 quilômetros, 15 quilômetros, era longe. A nossa médica foi embora. Ela dava homeopatia, mas a pessoa que foi buscar, ela dizia, agora você se ajoelha que eu vou orar por você. Você presta atenção como é que eu vou orar, chega lá e ora. Se a pessoa orava assim ou não, não sei. Fazia parte dela. Dava água com açúcar dela, né? Então, a cone de beladona, isso é. Mercúrio. Mercúrio vivo. Cachumba. Desbancha. Gotinhas homeopáticas. Então, por que eu estou falando isso? O Evangelho são gotinhas homeopáticas do poder de Deus. Uma gota aqui, uma gota ali, gota lá. E não custa muito caro. Que Deus ricamente nos abençoe. Você aí em casa, tem o braço direito, se não tem, tem o esquerdo, levanta o esquerdo. Senhor, unge as nossas mãos com poder e autoridade, de uma maneira tal que a partir de hoje, tudo que tocarmos se tornará para a honra e glória do Teu nome, para a libertação dos lares, amém, por onde essa mensagem passar. Amém? Amém, amém, amém. Boa noite. Amém. Até a próxima. Posso dar um testemunho? Perfeitamente. De permissão para pastor. Esse testemunho é para a honra e glória do nome do Senhor, Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu me peguei, sem querer, em volta de mim, todo mundo falando em crise. E em dezembro, o Espírito Santo foi bem... Olha o que tu estás falando. E eu, crise. Para cristão não tem crise. Tá, no dia 31, eu recebi um convite de um casal que esteve no retiro ano passado. São amigos meus há muitos anos, muito queridos, e eles são pastores. Só que eu disse, Senhor, eu vou nas seguintes condições. Senhor, eu vou falar para eles. Daí eu perguntei, Jorge, vocês vão orar? Porque da virada, Deus permitiu que termina um ano, começa um ano, porque Deus permite para que a gente mude os planos e busque dele. Eu quero o primeiro segundo, o primeiro minuto, a primeira hora, o primeiro dia, buscando Deus. Irmão Jorge, com todo respeito, se for assim, eu vou. O irmão, mas é claro, irmã Cátia, por isso nós estamos convidando a irmã, para ver o que Deus está fazendo. Amém. Quem vai cuidar do gato? Porque eu fiquei vários dias. Se for de Deus, tu vai colocar a pessoa. Eu vou explicar bem o testemunho, porque é grande e o senhor gosta de fazer isso. E se for de Deus, tu, Senhor, vai dar a pessoa para cuidar do gato e eu não vou fazer. Estou descendo do prédio Espírito Santo. Vizinha tal. Mas nunca fez isso. Vizinha tal. Fui lá. Ok, Cátia. Aonde é que tu vai? Capela de Santana. Nós vamos para Taquari, nós vamos te deixar lá. Nossa, eu disse, opa, é tudo de Deus, está tudo tranquilo. Daí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não leva essa Bíblia viciada. Viciada, irmãos, é uma Bíblia que está muito usada, muito riscada. Daí eu levei uma de promessas. O Espírito Santo, é esta. Daí eu levei uma Bíblia que não está viciada. Daí a janta era simples. E depois da janta a gente começou a ler a palavra. Daí chegou assim 11h30. Vamos começar a orar? Vamos cantar. Cantamos 3 louvores. Cantamos os 3 louvores, um desafinado, mas o Espírito Santo disse, não, eu recebo.
e fomos para o joelho. Eu levei um tapetinho com amarelo, assim, que dá para ver lá do planeta Plutão. E eu sei que tem gente que está rindo, porque quando a Cris, e ela disse, Cátia, tu é muito engraçado. O pastor já falou isso. Com um monte de nome, e eu coloquei os joelhos em cima. E fomos orar de joelho, todo mundo de joelho. Veio um quebrantamento, dali um pouco eu tive uma visão, pastor, uma visão em espírito. Eu estava de olho fechado. Primeiro a gente começou a agradecer o ano que passou, todas as bênçãos, tudo. E a visão foi a seguinte: eu vi um homem sentado numa pedra, o local era muito seco, era tão seco que eu sentia, era como se eu tivesse, lá naqueles tempos bíblicos, essa pessoa tinha barba, bigode, tinha essas roupas bíblicas, e atrás dele tinha um arbusto, que cobria só ele, mas não tinha árvore, e era tudo muito seco. Mas ele estava tranquilo, em paz absoluta. Dali um pouco do lado direito, vem um lindo corvo, enorme, lindo. Dava para ver as penas, parecia que alguém tinha colocado óleo. E trouxe num bico um pão, que eu senti na hora o gosto e o cheiro. E eu disse, glória a Deus. E eu falei a visão. Ainda bem que eu falei. Eu tenho 2 testemunhas oculares, para a honra e glória do Senhor. E falei, entreguei a visão. Tá. E a gente ficou orando, só que a gente não ficou esperando meia-noite, a gente ficou esperando a 1h. Então a gente ficou até 2 e pouca da manhã orando. Quando eu me levantei, assim, nós ficamos orando, e foi tremendo. Um queria mais orar que o outro, e foi tremendo. Quando terminou, a Bíblia estava fechada, e o Espírito Santo, agora, abra a Bíblia. E eu pedi o seguinte, olha o que o pedido. Senhor Deus, eu quero uma palavra para o ano de 2016. Eu não pedi, eu quero uma palavra para mim. Não pedi, eu repito. Eu pedi uma palavra que norteie o ano de 2016. E para a honra e glória do santo nome de Deus, Deus abre em 1 Reis, capítulo 17. Só que uma Bíblia de promessas tem versículo grifado em cinza, um cinza assim. Daí eu pedi aquilo que o Senhor me ensinou. Qual lado? Direito ou esquerdo? Direito. Daí, aonde? Coloca teu nome, o teu dedo, daí eu, 17, o Espírito Santo. Os 3 grifados, o 4, o 9 e o 14. O 4 é o quê? O corvo trazendo pão para Elias. Sabe o que o Espírito Santo depois eu fiquei... Senhor, era Elias que eu estava vendo? Mas ele não me respondeu. Ele ficou quieto. E eu fiquei, será que era Elias que eu estava vendo? Porque ele estava assim numa paz, tranquilo, naquele deserto, naquela secura. No segundo, o versículo 9 diz assim: vai, levanta-te e vai. 3 ordens. Tipo, 3 coisas que nós vamos ter que fazer. E o último versículo é quando o Senhor Deus diz que jamais vai faltar nada. Nada. Vai vir tempo difícil? Vai. Vai vir tempo de escassez? Vai. Vai ter crise? Vai. Mas quem é de Deus, está a palavra de Deus acima de tudo. Pastor, aquilo me trouxe um conforto, um alívio. Tá, mas não parou por aí. O que eu fiz? Eu aprendi com o Senhor que creia quem quiser. Eu estou aqui falando aquilo que Deus mostrou. Então, agora é a função de quem quer receber. E eu coloquei lá, coloquei no Face, liguei para as pessoas que eu mais gosto e fui. Para a honra e glória do Senhor, Deus fez o quê? A Denise Anaia, ela não pode entrar agora na internet, só no dia 1º de fevereiro. Daí ela diz que ela vai entrar e vai testificar.
no primeiro culto do ano, numa igreja de São Paulo, Presidente Prudente, em São Paulo, ela vai na igreja, o pastor de uma pequenininha igreja, bem pequenininha, naquela noite fala do pão. A palavra que Deus deu para ele, 1 Reis, capítulo 17, 4, o 9 e o 14. Quando eu ouvi isso, pastor, eu tive um troço. Porque assim, ela ficou feliz porque o marido estava desempregado, o marido conseguiu. E enquanto eu falava com ela, o telefone tocou para ela ser chamada numa empresa. Daí ela disse assim, Cátia, quando eu puder voltar, porque o mês todo de janeiro eu não posso entrar na internet. Eu fiz algo com Deus. Eu disse, irmã, testifica, confirma, porque precisamos crer, porque Jesus disse, por acaso, quando eu voltar, haverá fé? É de nós cristãos. Eu prometi entregar esse testemunho. Eu disse, Senhor, eu vou falar. Creia quem quiser, porque não veio de mim, já foi testificado, confirmado. Então, eu estou entregando, pastor. Eu fiz, está tudo escrito aqui. Está tudo aqui tem um monte de coisa. O senhor vai se deliciar, a carta está bem gorda, como o senhor gosta. Então, eu estou entregando esse testemunho. E a Mana de Portugal pediu uma pergunta para ti. Ela disse que ela ia ficar ouvindo, está aqui, ó, Ana Lopes, eu vou perguntar para ele agora. Querido pastor, a Ana pergunta para o senhor, a Mana, a nossa Mana, filha, nossas filhas adotadas do senhor, se o senhor recebeu o testemunho que ela mandou via correio, se o senhor já recebeu. E ela mandou para mim o testemunho, mas eu vou lá na internet, lá na Lan House, para passar para o senhor. Amém? Era isso. Para a honra e glória do Senhor. Na próxima semana nós vamos ter o Carnaval no Mundo, né? E nós vamos ter o nosso encontro. Então a gente vai, este ano a gente não vai fazer aquele retiro como lá, sair de São Leopoldo. A gente vai fazer como fez em maio, né? Nós vamos nos reunir, eu creio que aqui. E na sexta de noite, normal, no sábado, daí eu vou conversar com o pastor, se ele vai pregar na sábado de noite, no domingo de noite, talvez de manhã também, e na segunda de manhã, daí a gente encerra daí. Já, agora, semana que vem. Isso. Aí eu já falei com a Maria. Eu falei com a Maria hoje. Tudo certo. E então assim, tem irmãos que gostariam de vir, né? Então cada um vem por si, né? Vai, tem hotéis na cidade, né? A Michelle já colocou na internet e glória a Deus, eis-nos aqui para ouvir o que o Senhor tem. Vou ler aqui, pastor, as pessoas que pediram oração. A Clarice de Campo Grande, essa semana, ela me pediu oração pelo filho dela. E a Lorena da Mata, ela está pedindo oração porque ela vai defender o mestrado dela. E a Isis pede oração pela vida espiritual. E a Helena Reinklein pede oração pela salvação dos filhos. E o Elinaldo Paiva pede oração pela vida espiritual e financeira. E o seu ex-aluno, o pastor Aristides, a filha dele também pede oração, que ele está assistindo na internet. Amém? Que Deus abençoe o Aristides poderosamente. Amém. Vitória. E louvado seja o nome do Senhor. Foi uma noite querida, marcou na minha vida. Eu nem abri a Bíblia onde que eu iria ler, mas foi assim, tudo direitinho. Que Deus ricamente abençoe você que ouviu, ou vai ouvir. Lembre-se, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. E um abraço naqueles que não puderam vir, porque deve estar de férias, né? Que é, irmão? Eu precisava que o senhor orasse pela minha sogra. Ela está hospitalizada com pneumonia e está em Sapucaí, no hospital. E ela não é cristã ainda. Senhor, olha a sogra do teu servo. Manda o arcanjo Miguel lá.
e passa a espada, Senhor, naquela enfermidade. Amém. E levanta aquele varão para a honra e glória do teu nome, com saúde. Amém, amém e amém.